Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias neste domingo, dia 3/11 de 2024. Eu colo aqui na parte da manhã só para poder te manter atualizado com as principais informações do Vasco e te contar que a 32ª rodada já está fazendo as suas vítimas, porque Marcelo, jogador de Champions League, referência lá no Flu-C, já teve até o seu contrato rescindido depois de uma confusão à beira de campo lá com o técnico dos caras. E um grande detalhe, já existe aí alguns ecos de alguns torcedores querendo de repente um Marcelo no Vasco em 2025. Pelo amor de Deus, Vasco, não cometa esse erro. Vamos falar muito dessa 32ª rodada, porque tem outro clube que está indo de arrasta para cima, que é o patético Paranaense. Agora, falando de Vasco, falando das crias do Vasco, você sabia que Gabriel Peck tem mais participações em gols, números maiores do que Lionel Messi, sem contar que já rendeu o Vasco mais de R$1 milhão só de gols marcados. Vamos falar muito aqui também de Luca Orediano, que ontem também teve carimbando as redes. Lá na MLS saiu aquela informação que o Cincinnati de repente vai ali fazer sim questão de contar com o jogador para 2025, vai botar o dinheiro na mesa e vai fechar essa contratação, porque o jogador está lá por empréstimo. Vamos falar também aqui do Casapia, que andou marcando gol, e isso é muito bom para o Vasco da Gama. Se lembra que o Casapia custou mais de 18 milhões aos cofres do Vasco? Pois bem, pelo menos no campeonato português o homem está fazendo gol. Ainda vamos falar muito aqui sobre a tabela do Vasco, sobre o jogo de terça-feira contra o Faísca, ingressos que já foram abertos às bilheterias. E aí, meu irmão, se você não garantiu o seu espaço ali, dificilmente você vai fazer parte dessa festa. Agora, quem está em festa são as torcidas organizadas do Vasco, que fizeram um acordo de unir as baterias até o final desse campeonato. Ainda vamos falar muito de jogadores como o Paulinho, agora foi o Fábio Azevedo, lá do Fanáticos Vascaíno, que confirmou que de repente Paulinho pode voltar sim no jogo contra o Internacional, sem contar essas pílulas aí sobre a gestão do Vasco, a administração, que estão tentando ali uma recuperação financeira. E isso daí, rapaz, toda vez que você ouve, você se lembra de aproximadamente 20 anos de reestruturação, recuperação, e até hoje nada mudou. Será que agora vai mudar? Vamos chamar a vinheta e no retorno aqui muitas informações, principalmente essa rodada 32, que já está pegando fogo. O patético vai ser rebaixado, hein? Escuta bem o que eu tô te falando. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos. Desculpa pela minha ausência de ontem, andei meio sumida, mas é porque ontem eu fiquei o dia inteiro na construção, na verdade ali na preparação do novo cenário, que, bom, a minha expectativa é conseguir na live de hoje, bom, de agradecimento dos 100 mil inscritos, a minha expectativa é conseguir aí fazer uma surpresa para todo mundo que nos apoiou, para todo mundo que está conosco aqui há muito tempo, com esse novo cenário. Então, galera, eu sei que as coisas estão meio complexas, ainda estamos em fase de mudanças, mas vamos conseguir adequar tudo para 2025. O canal tá rodando redondinho. Bom, e para você que chegou aqui agora, não esqueça de deixar o seu like, também de comentar as informações que eu vou te passar. No final de tudo, se você não é inscrito, se quiser fazer parte dessa família de 100 mil inscritos, tô te convidando, faz a boa, clique no botãozinho vermelho, se inscreva e ative o sininho das notificações. Já percebeu que eu parei de fazer campanha de like? Se você quiser continuar me ajudando, beleza, mas batemos ali a marca de 100 mil, agora vamos só administrar, a plaquinha tá chegando, tá? Mas quanto isso que a plaquinha não chega, bom, quem parece que chegou de vez, rapaz, olha aí, ó, foi a torcida do Vasco, lá em Natal.
no Rio Grande do Norte. Ali teve a inauguração da Gigante da Colina, cara, e esqueça tudo. Bom, tá aqui, ó, Emerson Rocha teve publicando ali no seu X o que a torcida do Vasco faz, não só aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas norte a sul desse Brasil. Você vai entrar, viu? Tem que respeitar, meu irmão, tem que respeitar. Tá estourando lá. Que doideira, cara. Não para não, tá? Olha aí, ó. Rapaz, não tem jogo? Qual o problema de não ter jogo? Aí a torcida do Vasco marcando presença em mais uma Gigante da Colina. Bom, que foi inaugurada lá no Rio Grande do Norte. Os torcedores estão felizes que agora vão conseguir comprar o material do Vasco com mais agilidade. Bom, quando o Vasco não acaba com estoque também, né? Quando não pulveriza, igual essa camisa aí que já vendeu mais de 35 mil exemplares. Bom, e quem o Vasco também está querendo vender é o Clayton Silva, Casapia, Rio Ave. O homem marcou mais um gol e isso tudo é muito bom para o Vasco. Tomara que ele seja artilheiro lá com pelo menos lá uns 30, 40 gols para poder convencer o Rio Ave em adquirir o atleta e o Vasco conseguir recuperar aquela loucura que o Vasco fez quando comprou o jogador não ficou aqui 6 meses, tá? Agora outro que está indo muito bem também lá fora na Europa é o Marlinho. Marlinho que já tinha dado uma assistência no jogo anterior, antes do jogo de ontem, mais uma vez, ontem foi lá e fez a boa. Olha aí, ó. A visão do garoto. E isso, hein, paizão? E ali, gol do Shakhtar, o Marlinho vai muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Outro também que está imparável na MLS é o Gabriel Peck, ontem marcou mais uma vez, galera. Olha, vou te contar um negócio, hein? Será que o Gabriel Peck seria o último? Mas também que bobeada do goleiro. Mas, atacante, quem tem cheiro de gol, quem diria, hein? Eu dizia aqui que Peck tem cheiro ou faro de gol. Mas já vou te mostrar quantos gols o Gabriel Peck já meteu. Agora, participações em gols e assistências ali, no caso, gols marcados e assistência, o Gabriel Peck, ele tem mais do que o Lionel Messi. Peck está com 32 participações diretas em gols e só gols marcados com o de ontem, ele chegou a 19. E o Vasco, que tem ali uma cláusula no contrato do Gabriel Peck, quando vendeu, que a cada gol marcado, o Vasco receberia aproximadamente $10 mil, já são $190, na cotação atual, 1,1 milhões de reais só nos gols do Gabriel Peck. Outro também que está impossível lá na MLS é o Orediano, que ontem marcou mais um golaço com direito à caneta, com direito à batida de perna esquerda no ângulo do goleiro adversário. Eu vou te falar um negócio, hein? Foi contra o New York City, tá? Tá aqui, ó. Orediano dominou, já dominou canetando, e aí, meu irmão? Saco. E muitos torcedores do Vasco estão animados, de repente, com essa possibilidade do Orediano vir jogar no Vasco ano que vem. Saiu uma matéria no GE que, no caso, o Vasco queria contar com um atleta para 2025, mas, bom, segundo informações que vem lá do Atenção Vascaínos, não é isso que vai acontecer, porque os agentes do atleta sinalizaram ao Vasco interesse em concretizar a transferência em definitivo. Bom, já que o Orediano ele está emprestado ao Cincinnati, ali tem um passe fixado no valor de $3 milhões. O Cincinnati ele vai fazer esse depósito, vai fazer esse Pix e provavelmente o Orediano vai se tornar jogador, bom, em definitivo lá do Cincinnati, não volta mais para o Vasco da Gama. O mesmo deve acontecer com o Manu Capasso. Agora, falando um pouco sobre Campeonato Brasileiro, estamos aqui com a 32ª, que rodada gostosinha, hein? Ontem eu estava ali montando o cenário, os novos cenários do NTV, e aí, rapaz, estava lá vendo o jogo, né, do Vitória contra o patético Paranaense. Cara, eu tô louco pra ver a cara daquele jornalista, meu irmão, que falou que eles tinham obrigação de vencer do Vasco, que foi uma vergonha ser eliminado pro Vasco dentro lá
da Liga Arena, acho que o nome agora é esse, da Arena da Baixada. Então, quer dizer, cara, ontem, mais uma vez, um patético paranaense abriu o placar, mas não conseguiu ali manter o resultado e o Vitória conseguiu virar o jogo, o Vitória conseguiu segurar o resultado e olha, a situação do patético é desesperadora. Como eu disse ontem, teve 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, essa rodada vai até quarta-feira, lembrando que hoje tem a final, né? O primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Será que vão operar também em cima do Atlético Mineiro? E ontem teve, né, Red Bull e Cuiabá, também 2 situações desesperadoras. Bom, esse jogo foi um empate, o Red Bull conseguiu sair, tá, da zona de rebaixamento, mas está ali sendo ameaçado porque tem 8 jogos para poder ocorrer e está 1 pontinho só fora da zona de rebaixamento. O Juventude está a cada jogo se afundando mais, tomou-lhe um passeio do Fortaleza dentro de casa. Aí o patético paranaense perdeu de 2-1, e lá eles estão, né, fazendo aquela campanha, né, que agora são 4 decisões dentro de casa. Pô, não tá conseguindo ganhar do Vitória, paizão. Agora, o que marcou até o momento a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro foi esse fato aqui, esses 2-2 entre Grêmio, que jogou, no caso, visitando o Fluminense no Maracanã. Esse jogo foi empatado no final do jogo, mas o que repercutiu foi essa treta aqui, ó, do Marcelo com o Mano, e a Aline Nastari vai trazer ali os bastidores disso daqui para a gente poder entender, principalmente para alguns torcedores. Cara, eu nem vou botar aqui os torcedores que andaram pedindo isso nas redes sociais, o Marcelo de repente no Vasco. Cara, não dá para esse cara vir jogar no Vasco, não tem história nenhuma aqui, e sem contar, meu irmão, que o cara se acha mais do que ele é hoje. Já foi um grande jogador, realmente ganhou várias taças de Champions League, jogou em um time galáctico, mas, cara, a idade chega para todo mundo. E nesse caso aqui do Mano, tudo indica que faltou humildade, tá? A relação do Mano com o Marcelo, ela já não vinha boa há muito tempo, é importante destacar esse ponto, mas certamente a gota d'água foi nessa sexta-feira, na reta final da partida contra o Grêmio, quando aos 49 minutos do segundo tempo, o Mano chama o Marcelo para entrar na partida, abraça o jogador para passar algumas informações e o Marcelo diz para ele que não precisa abraçá-lo para tentar fazer média com o torcedor e fingir que gostava dele. Essas informações elas foram antecipadas pelo Trivela e confirmadas com algumas fontes da TNT Esportes. O Mano ordena que o Marcelo volte imediatamente para o banco de reservas, troca a substituição e coloca o JK. Depois da partida, obviamente, no vestiário o clima era muito tenso, e não só pelo resultado, o 2-2 sofrido na reta final, como pelo desentendimento do treinador com um jogador tão importante pro grupo, né, como é o Marcelo. E o Mano falou para todo o grupo que a situação já estava insustentável, que haviam muitas reclamações do Marcelo e que não dava para continuar do jeito que estava. Só que nesse momento o Marcelo não estava no vestiário porque ele foi sorteado pro antidoping. O Mano começou falando que gostaria que ele tivesse para falar isso olhando nos olhos dele. O Marcelo chega na reta final, quando o Mano já está falando da importância da dedicação do grupo nessa reta final de temporada, e houve também a declaração do presidente Mário Bittencourt, que disse que a comissão técnica tinha carta branca para tomar a decisão. E aí o Marcelo, né, teve o seu contrato rescindido pelo Fluminense e agora vai estar aí, né, meu irmão, de pomba rolou. Agora um outro grande detalhe do Mário Bittencourt é que ele não consegue esquecer o Verratti. Cara, o Verratti alugou simplesmente um triplex, tá, na cabeça do Mário Bittencourt, e mais uma vez ele vai usar aquele gol, sabe, aquele gol lá que a bola bateu lá, né, no Verratti, lá exatamente lá, e ele cisma em dizer que bateu na mão para querer justificar essa horrorosa campanha do Fluminense, e mais uma vez ele vai reclamar da arbitragem. Vai falar de quem? Vai falar do Vasco. Ele esqueceu do primeiro turno, né, da mão lá do Manuel, da expulsão, né, ou a não expulsão do Ganso. Acho que de tudo isso ele esqueceu, mas do Verratti, do Vasco, ele insiste em falar. No lance do Vasco, por exemplo, eu fiz aquela reclamação formal, a resposta que eu recebi foi: a câmera que a gente usa no VAR é a mesma câmera da TV que transmite o jogo. Aí eu perguntei, quer dizer então que na competição que tem 4 televisões transmitindo, é uma tecnologia para cada jogo, depende da tecnologia da televisão. Aí a resposta foi: ok, é isso mesmo. Aí eu vou internamente e falo para os jogadores, falo para o treinador, falo: olha gente,
a câmera, não tinha uma câmera para ver que a bola bateu na mão do Verratti. Aí a gente joga contra o Atlético Goianiense, a bola sai um palmo, eu vou lá e faço a mesma pergunta. Ah, não, a tecnologia é a mesma, mas os ângulos da câmera são diferentes. Porra, não tem como esse troço dar certo, assim. É uma esculhambação completa e absoluta. Assim. Não há uma semana que não se tenha uma resposta concreta sobre absolutamente nada. Há sempre uma justificativa para o que acontece, sabe? Então, daqui a pouco ele começa a discutir a tecnologia do impedimento, aí o VAR entrava em todos os jogos, aí na última rodada o VAR não entrou. Aí hoje, assim, há um lance de pênalti, aos 50 minutos, como há um lance de pênalti, eu acho que, repetindo, tá? Pode haver discussão, mas eu acho que foi pênalti hoje. Cara, se vai chorar, manda áudio. Cara, eu acho engraçado esses caras reclamando de arbitragem, reclamando do time deles serem prejudicados. Meu irmão, os caras devem uma Série B que não pagam, tá? Não vou nem falar da história da Portuguesinha. Mas, voltando a falar do caso Marcelo, concordo muito aqui com o Neguerê, tá? Que diz, né, o cara pulou do barco, né, de forma covarde, brincando com o sentimento. Agora, milhares também, eu acho, bom, de centenas de torcedores do Flu-C. Lamentável a postura. E um outro grande detalhe, tá? Agora, deixando a resenha de lado. Aí só mostra. Imagina um cara desse no Vasco. Não dá, galera. Quem tá fazendo essa correntezinha aí, esqueça tudo. Agora, voltando a falar de Campeonato Brasileiro, independente do que aconteceu até agora nesses quatro jogos, bom, nada mudou, pelo menos para o Vasco da Gama, 43 pontos, no nono lugar, não foi rebaixado, e é claro que agora a gente vai ficar de olho na sequência do Campeonato Brasileiro para poder entender, né, o que o Vasco pode fazer. Entrando em campo ainda o São Paulo versus o Bahia. Esse jogo me interessa demais e no meio da semana o Cruzeiro SAF vai receber lá o Império do Mal e é outro jogo pro Vasco não poder ficar de olho. Um empatezinho pra mim tá bom, tá? Não vou torcer lá que os caras lá do time da Gávea ganhem do Cruzeiro não, que eu nunca vou torcer pros caras. Eu acho que o Vasco tem que morder essa 7ª colocação, porque aí não depende de urubu, tem que ganhar título. Ih, meu irmão, faz o teu Vasco, e o Vasco tem que fazer o dele na terça-feira às 21h30 contra o time do Faísca. E um grande detalhe é que ontem abriu-se os ingressos. Eu não tenho aqui uma confirmação exata, mas tudo leva a crer que esses ingressos já terminaram. Agora, um outro grande detalhe, e seria só no setor sul, tá? Mas vai lá, se você tiver interesse de ir no jogo, vai lá e dá uma pesquisada, quem sabe ainda, porque sempre rola uma carga extra. Um outro detalhe é que é só para o setor sul, e os ingressos para o Vasco da Gama, inteira R$ 80, meia R$ 40. E as baterias vão se unir. Bom, pelo menos a Força Jovem, a GDA, a Mancha, seguirão juntas nas arquibancadas até o final do Brasileirão. E isso é muito maneiro, tá? Porque é um coro só, é uma batida só, todo mundo cantando, tendo ali a mesma sincronia, sinergia, e isso daí ajuda pra caramba. Vamos fazer barulho, porque o Vasco aí tem plenas condições, como eu disse, de se classificar. E teve treinando, tá bom? Teve treinando para poder se preparar. Eu creio que hoje também será um dia de treinamento, amanhã, porque na terça-feira Vasco vai ter uma parada duríssima e precisa vencer o jogo do Botafogo se quiser continuar sonhando pelo menos com o G7. Porque eu acho que Bahia e São Paulo é na segunda-feira. Depois eu vou pegar de novo aqui a tabela. Eu acho que, de repente, o São Paulo pode surpreender o Bahia lá, o Bahia que não vem bem das pernas. Lembrando que o primeiro tempo do Vasco foi uma aula de futebol. Depois, infelizmente, devido a questões físicas e também quando você vai trocar as peças do Vasco, não tem um elenco ali à altura para manter o mesmo nível. Acabou que o Vasco deu aquela queda, o Bahia quase empatou o jogo, mas nós vencemos. E o primeiro tempo do Vasco, eu acho que tinha que ser uma régua, tinha que ser ali um norte a ser alcançado para todas as partidas. O Vasco esteve treinando ontem e o que chamou a atenção foi o Max aqui, né, rapaz? Naquele sol escaldante
De Jacarepaguá. Aqui, meu paizão, ó. Já tá passando ali um protetor solar. E eu já tinha cantado. Ó, aqui eu estou na minha casa antiga. Esse vídeo aqui foi quando o Max, ele foi contratado pelo Vasco. Eu já tinha previsto que o suíço não iria aguentar. E olha aí, ó. O bom jornalista Bruno Coelho tirou e foi lá atrás do corte, tirou o corte. E aqui, né, em cima das minhas palavras, trouxe aqui essa situação do Max. Cara, não vai aguentar não, irmão. Cara, calma, ainda não chegou janeiro não, tá? Nem fevereiro. Calma, criança. Bom, com áudio fica melhor, né? Vamos lá. Sabe o que eu fico imaginando? Cinco línguas. Alô, Max, pode comprar mais 5 caixinhas de hipoglós, porque quando chegar janeiro, pré-temporada, no CT da Mirante... Aqui, olha, tá ferrado. Branco pra caramba, palmitão. Vai sair ali, ó, com uma sunga em carne viva. Principalmente as meninas, meu irmão. Já vou te dar logo o papo. Busca um shortzinho térmico pra não roçar as pernas, porque senão, meu irmão, tu não vai aguentar, não. Sabe o que eu fico... Cara, é exatamente isso. Eu acho também que ele não vai aguentar. Agora, tem algum outro jogador também, brancão aí no Vasco, que vai pegar esse sol... De repente, eita, meu Deus do céu, é um sol de 42 graus. Tem alguém que você acha que não vai conseguir suportar esse sol? Porque esse daqui, bom, passou pelo processo, cara, é aquilo, né? Como é que o Figueiredo fala? Cara, deixa aqui no seu comentário que eu esqueci. Ó, não, agora eu não vou lembrar, mas no final, né, quem suporta o processo consegue chegar aos seus objetivos. Eu estava falando isso aqui direto porque o Figueiredo está para voltar, mas nós tínhamos trazido aqui, de repente, uma probabilidade, uma projeção, segundo o GE, de quando o Paulinho poderia retornar, no caso, a jogar pelo Vasco. Igual o Jair, que está pelo processo ainda, né, processo de novo, mas está ali tentando, né, voltar a jogar em alta performance, em alta qualidade, em alta intensidade, melhor dizendo. E aí, cara, você sabe que disso tudo você tem que ter ali, no caso, uma sequência, você tem que ter paciência, mas o importante é voltar. O Jair voltou bem, até agora, né, não sentiu aquelas contusões, principalmente musculares, que é normal, tá? Depois de muito tempo parado, mas quem tá com previsão de voltar agora também é o nosso Magic Paula, porque, bom, segundo previsões que nós já tínhamos dito, ele voltaria de repente no jogo do Internacional, ou seja, daqui a 3 jogos, e esse jogo será dentro de São Januário. Só tem um detalhe, né? O Fábio Azevedo parece que tem a mesma previsão, ele esteve falando ontem lá no seu vídeo, não vou colocar aqui, mas ele esteve falando ontem lá sobre o Paulinho, e ele também tem essa mesma projeção, que de repente o Paulinho, ele pode retornar já nesse jogo contra o Internacional para poder ganhar alguns minutos. Eu queria saber de vocês o que vocês acham aí desse retorno do Paulinho. Vai ajudar, não vai? Nesse meio campo, quando ele conseguir recuperar a sua forma física e técnica também, vai ser aquele jogador que será insubstituível? É aquele, Magic Paula, Hugo Moura e Matheus Carvalho? Você acha que é o meio campo ideal do Vasco? Ou você vê de uma outra forma o Coutinho mais aberto ali pela esquerda, onde ele estava acostumado a jogar, tirar ele dessa posição de 10, que ele não vem rendendo da forma que nós esperávamos, deixar ele mais como um segundo atacante? O que você acha? Ainda tem um Dimitri Payet, né? Que jogou bola pra caramba contra o time do Bahia, e se mantiver esse nível de atuação, olha, o Vasco aí ganha algumas peças importantes, principalmente para a reta final do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco ainda tem a disputar aproximadamente mais 7 partidas. E eu queria saber da sua opinião, o que você acha disso tudo. Porque falando sobre recuperação judicial, bom, não é nem recuperação judicial, é recuperação extrajudicial, uma recuperação financeira. O Vasco está fazendo um processo de reestruturação. Só que, cara, esse discurso aqui incomoda demais o torcedor, porque quantas vezes você já ouviu isso? Será que agora irá funcionar? Será que o Pedrinho irá conseguir? Bom, só o tempo vai dizer, mas a nossa obrigação como canal é te manter informado sobre tudo que rola dentro do Vasco da Gama. Olha aí, ó.
Você pode citar algum exemplo de processo de reestruturação financeira aqui no Brasil, de algum clube que foi bem sucedido? Claro, o Cruzeiro é um bom exemplo disso. A reestruturação ainda está acontecendo, mas todo o processo já está endereçado. Já se sabe de onde vai sair o dinheiro para pagar a dívida, todo mundo já sabe quanto vai receber, e o Cruzeiro ele subiu da Série B para a Série A e hoje é um clube que está muito bem no campeonato, muito diferente do que era anos atrás. Então isso é possível de fazer e já foi feito. Isso lento, né? Porque às vezes eu acho que o torcedor tem a sensação que é o seguinte: estamos com a SAF, temos um investimento e agora os nossos problemas acabaram. Só que não. Não é assim. O processo é lento, é doloroso, com medidas duras, e todo mundo tem que entender. Porque é isso ou o Vasco vai acabar. Eu não tenho dúvidas disso. Sem dinheiro. Essa frase me incomoda. Porque sem isso o Vasco vai acabar. 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 Cara, todo o ano nós escutamos a mesma coisa. Será, meu irmão, papo reto, será que dessa vez vai? Porque o problema não é você apertar o cinto. O problema não é você montar times limitados. Isso o Vasco já faz há anos. Tem mais de uma década. Bom, são 2 décadas que o Vasco vem montando times muito abaixo daquilo que foi o Vasco até 2000. E de lá para cá, toda vez que entra uma nova gestão, não, porque se não fizer isso, o Vasco vai acabar. Sempre alguém tem um plano mirabolante. A pergunta que eu faço, e é essa opinião que eu quero que você deixe aqui. Bom, aqui eu não vou deixar a minha opinião, só que a única coisa que me incomoda, né, isso aqui não é uma opinião, é só, tipo assim, um sentimento é que o torcedor todo ano ouve falar a mesma coisa. Mas você acredita, vamos fazer aqui uma pesquisa breve, você acredita que dessa vez o Vasco vai conseguir se recuperar financeiramente e daqui de repente a 3, 4, 5 anos, porque eu ouvi isso até com a Seven, ouvi isso com o Salgado, ouvi isso com o Campelo, ouvi isso com o Eurico, ouvi isso com o Roberto. E aí, será que dessa vez o Vasco vai, enfim, conseguir fazer o que é certo e vai conseguir se recuperar? Deixe a sua opinião. E eu vou continuar trazendo aqui alguns pontos, tá? Porque isso daqui o Vasco fez exatamente para manter o torcedor informado e é importante você também saber como é que está a saúde financeira do clube, como é que está, no caso, esses processos aí que estão na Justiça, na Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que é importante você ter esse tipo de contato. Vamos falar aqui também, né, um pouquinho, aquilo que quero que você deixe nos seus comentários, sobre aí esses meninos, principalmente o Luco Orediano, que parece que não volta, o Gabriel Peck, que está voando, e o Vasco ainda está ganhando dinheiro com ele, e esse que não é menino, bom, aí o Casa Pia, você acha que vai dar para vender? E para finalizar essa 32ª rodada, bom, terça-feira, às 21h30, nós temos um compromisso lá no Engenhão. Dá para vencer, dá para chegar a 46 pontos, dá para sonhar, lembrando que o Vasco ainda tem 4 jogos nesse campeonato brasileiro. Bom, a tabela tá aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Vasco tem que fazer a parte dele, vai ter que surpreender fora de casa algum desses times. E detalhe, depois do Faísca, o Vasco pega o Fortaleza, beleza? Tô metendo no meu pé, beijo no coração, um bom domingo e não se esqueça, hoje às 20 horas, a nossa live aqui de agradecimento no Na Torcida Vascaínos pelos 100 mil inscritos que nós aqui, juntamente com vocês, conseguimos nessa plataforma. Valeu? Beijo no coração, fique com Deus, um bom domingo, descanse mentalmente, aí dá aquela relaxada, porque olha, terça-feira é mais um jogo tenso. O que foi, galera?